Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Valder Pamiro. E hoje quero falar a parte 2, um assunto que já falei, pode procurar lá, está lá o vídeo gravado, que é Isto é pouco? Uma pergunta, parte 2, que o primeiro vídeo já está feito, já faz um tempinho já, tá? Então dá uma olhadinha lá. Tá bem interessante. E aqui é a parte 2, que não tem como fazer tudo, tem que dividir, porque são vídeos longos. É impossível falar tudo isso em poucos minutos. E eu quero me deter no mesmo versículo que a gente começou lá, a gente vai continuar aqui. Jó 15, 11. Aqui nos diz a palavra: porventura as consolações de Deus te são pequenas? Uma pergunta. Ou alguma coisa se oculta em ti? É tremendo. Pessoal, muito a gente procura ver, não dar valor para as coisas que acontecem nas nossas vidas. Por aparentemente elas não ter tamanho, não ter grandeza, não for nada expressivo, algo espantoso, que chame a atenção de todos e até a tua própria atenção. Esse não me serve, eu não gostei. Diminuindo aquilo que Deus fez, não dando valor, não dando grandeza naquilo que Deus fez. Sabe qual é a verdade? Não existe milagrinho e nem milagrão. Gripe e câncer para Deus é a mesma coisa. Isso que Deus fez na tua vida é pequeno? Para Deus é a mesma coisa que tu tivesse vencido uma guerra, uma nação. Isso é para Deus, não tem diferença para Deus. Que Ele é tão grande que não existe nada pequeno e nada grande. Para Ele tudo é a mesma coisa. Porventura as consolações de Deus que são pequenas? Consolação, alegria, vitória, conquista, ficar livre do sofrimento, livre da luta, aquela conquista aquela liberdade, aquela vitória, aquela alegria, aquela conquista que muitos anos tem pedido para Deus. E quando ela acontece, parece que não é nada. Parece que não é nada. Mas tudo é tamanho, tudo é grande diante de Deus. Não há diferença, cara. Não há diferença. E muitas das vezes, o que Deus te deu é uma semente para te plantar. Entendeu? Isso vai criar, vai crescer, vai desenvolver e se tornar maior do que aquilo que tu desejava e aquilo que tu pedia para o Todo-Poderoso. Finalizou aí as eleições e tá cheio de gente magoado, cheio de gente triste, cheio de coração ferido. Não é porque perdeu a mãe, perdeu o pai na morte. Não é porque perdeu um filho por uma doença. Não é pela demissão do emprego. Não é pelo monte de dor e sofrimento que assola a humanidade e todos nós seres humanos. É porque o seu candidato perdeu. Te agarra com Deus, porque Ele venceu e continua vencendo e ainda é vencedor e nunca vai ser derrotado. Te apega com Deus. Te apega com Deus porque Ele é o único que jamais vai ser derrotado. Deus, em sua grandeza, em seu tamanho, Ele é eterno, Ele é grandioso. Falta palavras para um miserável igual eu tentar definir o que é Deus.
Mas ele jamais vai ser derrotado. Deus jamais vai te entristecer. Tu jamais vai ver Deus atirado, fazendo um discurso de despedida, atirado no chão. Ah, obrigado, meu povo. Ah, eu sou o Senhor, fui derrotado. Não, jamais tu vai ver Deus derrotado. Te apega com Ele, porque esse sim é o campeão dos campeões. Esse sim é um grandioso Deus. Ele é poderoso e jamais ele vai ser nocauteado. Jamais a multidão vai fazer com que ele perca o seu trono. Jamais. Te apega com Deus. Não há partido, não há candidato, não há, ninguém pode fazer nada por ti, só Deus pode. Eu vou falar isso sempre. Vai, cumpre tua obrigação de votar lá, faça isso. Porque faz isso daí, mas te apega com Deus. Espera somente em Deus, porque Ele é o único que pode fazer alguma coisa para ti. E tudo que Ele faz é muito grande e tu tem que dar valor. É muito grande. Porque às vezes o que não é nada para ti é grande para aquele que está ali do teu lado. O que para ti não é nada, é pequeno. Ah, eu não quero saber disso não. Ah, eu não queria isso. Tem gente que não tem isso. Ele não tem o teu Deus. Ele luta sozinho. Ele luta sozinho. Ele luta sozinho. Tu luta com Deus. Não desmereça. Não torne pequeno o milagre que Deus fez. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Não, não é pequeno não. Não faça isso, não faça isso. O que Deus faz é grande e é poderoso. A Bíblia fala, vamos resumir rápido aqui, de Jacó. Cara, Jacó, ele já tinha perdido essa esperança. Para ele ia morrer com a dor e o luto do seu filho José, que morreu, né? Na verdade, os irmãos dele venderam ele, espancaram ele e levaram lá uma túnica cheia de sangue. Ó, já era. Opa, já era uma fera selvagem deve ter pegado ele. Tiraram a túnica bonita, cheia de cor. Tem gente que ele tira a tua túnica, tira as coisas de ti e enche de sangue. Encher de sangue é acabar com a tua raça, acabar com a tua vida. Fazer com que tu fosse um ser que morreu. Ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém ajuda, ninguém faz nada. Tu tá coberto de sangue. Foi isso que fizeram. Vão a tudo que é lugar. Fulano já era. Então ele não tinha mais. E a Bíblia diz que ele se recusava a ser consolado. Se recusava a ser consolado. E a Bíblia fala em Gênesis 37, 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Ia descer a sepultura. Ele ia descer a sepultura. Poxa vida, morreu meu filho. É isso. Aí o que acontece? Eles pegaram lá o Benjamim
Sentiu outra dor. Pô, perdi José, agora vou perder Benjamim também. Aí ficou lá. Não vai poder vir. Puxa vida, perdi 2 filhos. Ele se recusou a ser consolado. Já tinha a dor da perda de José, agora mais uma desgraça. Parece que às vezes a desgraça vem em dobro, né? Mas a vitória também vem em dobro. E a Bíblia fala que eles falaram, olha, quando eles voltaram, falaram para ele, olha pai, José ainda vive. José, como? Olha o que diz lá, Gênesis 45, 26 e 27. Então lhe anunciaram dizendo, ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditavam. Olha só que coisa tremenda que Deus faz. Porém, havendo-lhe eles contado todas essas palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Anunciaram para ele, olha, José ainda vive. É uma baita de uma coisa. Ele está vivo. Mas a luta quando é em dobro, a vitória é em dobro. Para ele, José já era. E ainda tinha ficado Benjamim lá como prisioneiro. Sofrimento em dobro, alegria em dobro. A Bíblia fala que eles falaram, ainda vive e ele também é regente em toda a terra do Egito. Caramba, rapaz. Ele ainda estava vivo. Ele ainda era regente de toda a terra do Egito. Para um homem que se recusava a ser consolado. Às vezes o homem, a família, os amigos, todo mundo não consegue consolar ninguém. Mas Deus é poderoso e Ele faz isso. E quando Ele faz dobrado. Teve Benjamim de novo. E aquilo que ele achou que tinha perdido, ele ganhou em dobro. Por quê? Porque José estava vivo e ele era regente, era governador do Egito. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Não são pequenas, consolações de Deus não são pequenas. A Bíblia diz que todos se levantaram para consolarem Jacó em toda a sua dor e seu sofrimento, e ele se recusou em ser consolado. Porque tinha a dor da perda de Benjamim e tinha a dor da morte de José. As consolações de Deus não são pouca coisa. Acredite nisso. As consolações de Deus não são pequenas, gente. Não são. Não desvalorize, não desmereça a grandiosidade que Deus faz. A misericórdia de Deus não é para todos. Então, abrace e dê valor para essa grande conquista na tua vida. Ela é grande, ela não é pequena, não dá ouvido para o homem, não dá ouvido para os infernos, para os demônios, para o teu eu, não dá ouvido. É grande o que Deus fez, acredite, é muito grande. Olha o que está escrito em Números 21:5. Cara, o povo estava murmurando, reclamando que lá tinha comida no Egito, tinha muita coisa, ficava sentado numa panela de carne, tinha alho, tinha tudo, tinha abundância. Sofriam, tinha um sofrimento tremendo, trabalhava dobrado, era um sofrimento dobrado. Mas aquela panela na volta deles fazia com que eles se sentissem bem no meio de toda essa servidão. É incrível, mas essa é a verdade. Só que quando eles saíram de lá,
Passaram por várias situações, deserto, Mar Vermelho, um monte de coisa. E chegou um momento que Deus mandou o maná. Mas o maná já não descia mais. Eles não tinham mais esse prazer. Sabe quando tu não aguenta mais comer um negócio sempre? Ah, meu Deus do céu. É como se tu já assistiu o desenho do Pica-Pau lá, que ele estava preso numa ilha, acho que é o Zé Corubu, estava preso numa ilha, eu não me lembro qual dos personagens lá. Não aguentava mais sopado de coco, coco assado, coco isso, coco aquilo outro. É a mesma coisa. Eu já não aguentava mais aquele maná, variedade, não descia mais. E eles murmuraram, queriam carne. E aí disse, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir ao Egito, para que morramos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Poxa vida, esculacharam o maná. Tem um salmo que fala, e Deus lhes deu o maná dos céus, comer o maná dos deuses, dos anjos. O que eles chamaram de pão tão vil. Poxa vida, esculacharam. Esculacharam o milagre que Deus fez. Deus fez cair pão do céu, gente. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Ele não queria mais saber daquele maná. Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Não queriam mais, não aguentavam mais comer aquele maná. Eles queriam novidade, coisa nova. Não desvaloriza o que Deus faz. Não desvaloriza o milagre de Deus. Valoriza, cara. Valoriza. Valoriza. Tem certeza disso. Valoriza. Valoriza. Tem bastante exemplos. Mas vamos ver um outro aqui. Gente, porque quando Deus faz, Ele faz. Porque Ele é glorioso, Ele é poderoso e o seu amor, a sua misericórdia, ela é muito grande. Ela é muito grande para passar despercebida. Ela é muito grande. Porque o ódio, a falta de respeito, a negligência, a maldade, a crueldade, ela é do mesmo tamanho, cara. Por isso que a misericórdia de Deus ela tem que ser equivalente do que todo investimento do inferno e toda a maldade humana. Quando Deus age, tem que ser equivalente. Olha o que diz a palavra. Um exemplo. Gênesis 30:15. E ela lhe disse: é já pouco que achas tomado o meu marido? Olha só. E tomarás também as mandrágoras de meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E hoje eu vou falar sempre nesse canal. Não há limite. Não há limite, cara. Tem gente que não se contenta, não. Aqui ela tá falando, tu já tirou meu marido, agora tu quer tirar as mandrágoras do meu filho? E ainda falou: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Ainda te fazer alguma coisa pelas mandrágoras. Uma coisa que lhe pertencia. Tem gente que não se cansa, cara. Não, tem gente que não se cansa.
Pô, ele te derrubou, tu já está agonizando no chão. Mas para ele, tu ainda está respirando. Para ele, tu ainda está agonizando. Não, ele tem que acabar com isso, ele tem que ter certeza. Eu vou falar, tu vai ver nos meus outros vídeos, eu falo disso também. Tem gente que quer ter certeza que acabou com a tua raça. Ele quer ter certeza. Não basta uma coisa, tem que ser duas. Tem que ser duas pancadas. Tem que acabar contigo. Tem que acabar com a tua vida e com a tua raça. Olha o que diz a palavra. Josué 22, 17 e 18. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que até ao dia de hoje não estamos purificados. Olha por quê? Porque foi coisa dobrada. Havia uma coisa tão grande que não é da noite para o dia para se livrar, para se purificar. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Olha só, não foi suficiente. Para que hoje abandonais ao Senhor? Será que rebelando-se vós hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Cara, quer dizer, olha só, eles fizeram algo errado no passado e não tinham se livrado daquilo que Deus havia punido, mas mesmo assim não haviam se purificado daquela coisa antiga. Só que eles acrescentaram mais e mais na vida deles. Acrescentaram mais e mais. Em que? Abandonando o Senhor. As consolações de Deus não podem ser consideradas pequenas, porque a maldade do homem nunca vai ser. Nunca vai ser. A gente viu em Gênesis. Não satisfaz, tem coisas que não satisfaz. Tem que ver o teu fim. E tem pecados que não... O camarada nem se livrou daquela imundícia, já está abandonando a Deus, já está fazendo outras porcarias. Vai se acumulando coisas. É dobrado. Esther 3,6 tem outro exemplo também semelhante. Porém, em seus olhos, Amã teve em pouco impor as mãos só sobre Mardoqueu. Porém, lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. O que ele queria? Acabar com todos os judeus, não somente com Mardoqueu. Ele queria acabar com todos eles. Se ele disse, não vou matar só esse Mardoqueu, vou acabar com todos os judeus. É brabo, é sofrido. As consolações de Deus jamais vão ser pequenas, porque a maldade humana e a maldade dos infernos sempre é grandiosa, sempre é infinita. Sofrimento dobrado. É assim que funciona. As consolações de Deus jamais serão pequenas. Isaías 7,13 ele fala. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigares os homens, senão que ainda afadigares também o meu Deus? Ali, pouco pensei que pouco queria a destruição dos seres humanos. Não, ainda procurou perturbar a Deus. Perturbar a Deus. Mardoqueu não ia morrer sozinho, ia morrer ele e todos os judeus, porque Amã não se
como eu posso te dizer, ele não achou satisfeito em acabar com Mardoqueu. Opa, aproveitar, vou matar todo mundo com um tiro só. E aqui Isaías fala: pouco vos é afadigares os homens, senão que ainda afadigares também o meu Deus? Pessoal, não é fácil, não é fácil. O negócio não é mole, não é fácil. Vamos ler outra passagem aqui, Ezequiel 16, 46 e 47. Fala de uma parábola. A tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas. Comi versículo aqui. Vamos ver aqui, vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui. Ezequiel 16. Vamos procurar aqui porque eu tenho me engolido versículos aí. Fazendo tudo correndo, tudo rápido. Ezequiel 16, 46 e 47. Ezequiel 16, 46 e 47. E a tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. E a tua irmã menor que tu, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os seus caminhos. Fez maior. Era pouco o que os outros fizeram. Resolveu fazer o dobrado. Dobrado. Lá em Gênesis a gente leu, já tinha tomado o marido e ainda queria agora as mandrágoras. Amã não se contenteve só na possibilidade de acabar com Mardoqueu, ele queria levar os judeus junto. Aqui perseguia não somente as pessoas, os povos, mas também queriam perseguir a Deus. Isaías 7,13. Por isso que eu digo, a misericórdia de Deus, as consolações de Deus na tua vida, acredite, é equivalente à tua luta, ao teu sofrimento. Não desvaloriza as coisas grandes que Deus vai fazer. Não desvaloriza. Que a Bíblia fala. Porque aqui, complementando, isso aqui é o 16:51, está complementando 46 e 47, ainda fala: também Samaria não cometeu a metade dos teus pecados, e multiplicaste as suas abominações mais do que elas, e justificaste tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Cara, o negócio foi tão feio, que abafou o que os outros fizeram antes. Justificou aquilo lá. As consolações de Deus jamais serão pequenas. Jamais. Em Ageu 1:9 fala: Amã olhou para Mardoqueu, depois estendeu o seu olhar para além de Mardoqueu. É assim que funciona. Ageu 1:9 ele fala: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Que bom. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê?
disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta e cada um de vós corre à sua própria casa. O que está falando? Amã olhou para muito e não colheu nada, porque Deus livrou Mardoqueu e livrou também o povo de Israel, todos os judeus. Olhaste para muito, às vezes que alcançaste pouco, porque é com maldade, está olhando com safadeza, está olhando com os olhos carnais, com visão do inferno, aí não vai alcançar mesmo, não vai ter esse deleite. Mas aqui está falando, aqui diz que olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Cara, a Bíblia fala de Abraão quando Sara morreu. E eles estavam peregrinando uma outra terra. E Sara morreu, já era velha. E ele chegou lá para os habitantes daquela cidade, olha, eu sou peregrino na terra com vocês aqui, ó. Por favor, me dê uma sepultura para me enterrar o meu morto. E a Bíblia diz que Abraão e Sara eram como anjos de Deus, eram como grandes coisas diante dos olhos daquele povo. Eles gostavam de Abraão e Sara. E eles olharam, olha. Pode pegar qualquer uma dessas aqui, ó. Mandaram ele escolher, tinha vários projetos, tinha muitas sepulturas que eram o quê? Cavernas, né? Cavernas. Tipo lá o Lázaro, que ficou lá numa caverna, que é tipo uma sepultura. E lá em Jó fala que tinha os mendigos, homens loucos, que saíam das cavernas e agrediam a Jó, cuspiam em sua cara. Viviam em sepultura. E tem um salmo, se na sepultura eu colocar a minha cama. Lá tem gente que vivia em sepultura. É assim. E a Bíblia diz que Abraão tinha, eu falei num vídeo ali, dos mortos que Deus sagrada, de Emic Mas, não, é Macpela. Tá corrigido aqui. Aí o que acontece? Ele já tinha uma ideia de uma sepultura, que era de Macpela. E ele falou para ele, não, então faz o seguinte, vocês vão lá e falem com o rei de vocês, para que ele me dê aquela sepultura de Macpela. Mas Abraão foi olho grande, ele foi malandro. Não. Ele não ia dar qualquer coisa, ele não ia pegar qualquer coisa para enterrar sua esposa. Não ia. Ele podia escolher qualquer uma daquelas ali que eles falaram, não, pode pegar qualquer uma dessas aí. Não, eu quero uma que está lá em Macpela. E foram lá levar a situação lá pro rei lá, e ele falou, não. Também não, eu vou te dar o campo e a cova que nela está, diante dos olhos de todo o povo que aqui está. Diante dos olhos de todos, aquele rei falou, não, meu senhor, tu vai ter não somente a cova que lá está em Macpela, mas todo o campo. E a Bíblia fala que tem um versículo lá que diz que todo o arvoredo na volta também foi dado para que Abraão enterrasse o seu morto. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Abraão olhou não para muito, mas para o melhor para a sua esposa ser sepultada. E ele foi honrado, porque ele alcançou além daquilo. Ele alcançou além daquilo ali. Ficou com todo o campo e mais o arvoredo. E ali ele enterrou seu morto. Olha aqui, olha, vamos ler um versículo.
Gênesis 23, 11 e depois o 17. Olha que o rei falou: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, e sepulto o teu morto. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo no campo que nele havia, que estava em todo o contorno ao redor. Quer dizer que tinha a cova, a sepultura, tinha o campo e o arvoredo. Ele olhou só para o melhor para a sua esposa. Porque se ele olhasse para o melhor, até para o seu próprio ego, ele ia, não, eu quero o campo e quero as árvores também, tá? Não quero só aquela cova, não quero só a sepultura. Não, ele olhou, escolheu o melhor para sua esposa ser enterrada. Mas o rei deu além do que ele queria. Muita gente por aí é igual a Amã. Não basta acabar com o Mardoqueu, tem que acabar com todo mundo. Não basta arrancar o marido, alguma coisa, não, tem que roubar aquilo que pertence aos filhos. Não basta pisar, tem que perseguir a Deus. Deus faz a lei. Para Jacó, só em seu filho estar vivo já era um baita milagre. Mas ele não só estava vivo, como era governador do Egito. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Jamais. Porque tudo que Deus faz tem que ser equivalente que o inferno e aqueles que detestam a tua alma fazem. Para eles não há limites. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Ou se alguma coisa se oculta em ti? Olha o que diz a palavra. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. Esse é o motivo. Porque muita gente acha que as consolações de Deus não têm valor nenhum. Porque os olhos dos homens nunca se satisfazem. Eclesiastes 4:8 reforça isso. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filhos nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, enfadonha ocupação. Aquele cara que vai até os 100 anos se matando a trabalhar. Para de trabalhar, cara. Tá louco? Eu acredito que tu vai adquirindo as coisas até uma certa idade, cara. Depois tu tem que usufruir daquilo que tu adquiriu. Não adianta. Não adianta. Tem que adquirir até uma certa idade. Depois que chegou a uma certa idade, para quê? Para deixar para filho tá brigando? Para deixar aí para os outros tá se matando? Não vem um dia te visitar e tu vai te matar trabalhando para deixar para eles. Não. Adquire até uma certa idade. O que tu adquiriu até ali, tu leva pro resto da tua vida. É só manter e não botar fora. E aqui fala: nem os seus olhos se fartam de riqueza. Por quê? Porque em Jó 27:20 a gente viu: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. E aqui 4:8 fala: nem os seus olhos se fartam de riqueza. O cara não tem segundo, quer dizer que ele anda sozinho. Não tem família. Para quê? Para que mais? Para que tanto sofrimento trabalhando? Por quê? Porque os olhos fazem com que essa correria desenfreada.
sem necessidade. Porque as consolações para eles são tudo pequenas, não satisfazem, não agradam a sua alma, o seu coração e os seus olhos. Por isso que desprezam aquilo que Deus faz. 1 João 2,15-16 fala: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E tu vê o porquê as consolações de Deus para muita gente é considerada pequena. Concupiscência dos olhos. Eclesiastes 4,8 fala: nem os seus olhos se fartam de riqueza. E em Provérbios 27,20 fala: e os olhos do homem nunca se satisfazem. Concupiscência dos olhos. Porque a Bíblia fala de Gênesis 3, 5, 6, lá da árvore. É a mesma coisa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, olhos que não se satisfazem de riqueza. E por aí vai. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agradável aos olhos. E viu a mulher que a árvore era o quê? Agradável aos olhos. Eclesiastes 1,8 fala: todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Agradável aos olhos. Não se fartam de riqueza. E os olhos dos homens não se satisfazem, não se fartam. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Porventura as consolações de Deus te são pequenas. Aqui reforça sobre a árvore, sobre tudo que a gente leu aqui. Eclesiastes 2,10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olha o que está dizendo. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo que desejou os meus olhos, não lhes neguei. Olhou, desejou e tomou posse. É isso que ele quis dizer. Investiu e lutou para que os seus olhos pudessem ver aquilo em sua posse. Eclesiastes 5,11 fala: onde a fazenda se multiplica, aí também se multiplica também os que comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que veem com seus olhos? O que a árvore lá era o quê? Agradável aos olhos. O que João fala lá? Concupiscência dos olhos. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Mas que mais proveito, pois, tem os seus donos do que veem com seus olhos? Não, é uma coisa que não precisa, não tem necessidade. Mas ele quer ver, não, ó, eu tenho isso, eu tenho aquele outro, não, isso aqui para mim, nossa, que maravilha. Ele quer ver, quer dizer que tem, eu tenho.
Mas aqui está falando que não é certo. Mas aqui está falando, olha só, Eclesiastes 6:9. Melhor é a vista dos olhos do que vanguear da cobiça. Olha que loucura. Também isso é vaidade e aflição do espírito. Como assim? Melhor é a vista dos olhos do que o vanguear da cobiça. Quer dizer, ficar olhando. Aquele cara tem aquele carrão ali, eu queria ter. Aquele cara tem aquela mansão, eu queria ter. Aquele cara tem aquele tênis, tem aquela camisa ali, tem aquela moto. Eu queria ter também. Vanguear da cobiça. Melhor é a vista dos olhos. Quer dizer, aqui tu consegue ver. Eu tenho, tá aqui, ó. Aqui diz que melhor é isso do que tu cobiçar o que não te pertence. Melhor é a vista do que o vanguear da cobiça. Porque por isso que lá em 5:11 fala que mais proveito, pois tem os seus donos do que verem com os seus olhos. E a mulher viu que a árvore era o quê? Agradável aos olhos. 2:10 fala: tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Se tu deseja alguma coisa, se tu quer, luta, vai atrás, corre. É melhor do que ficar olhando para aquilo que é do próximo. Mas jamais as consolações de Deus podem ser consideradas como pequenas. Porque o problema não é Deus, é os nossos olhos. Mas a Bíblia também fala, porque andamos por fé e não por vista. Mas se é para te andar por aí cobiçando, luta, guerreia e tenha aquilo que tu deseja, aquilo que você quer. Porque a Bíblia fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tu não anda por vista, mas por fé. Hebreus 11 fala esse versículo que eu citei agora. Porque fala aqui de alguém que precisou ver para ele acreditar. Preciso ver. Que foi Tomé, João 20, 27 e 29. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na nos meus dedos. Não sejas incrédulo, mas crente. Creia. Disse-lhe Jesus: porque me viste. Porque me viste. Porque me viste, tome, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Olha, tu só creu e acreditou porque tu me viu. Mas bem-aventurados que não creram. Não creram. Que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Tipo nós hoje. A gente vai pela fé. A palavra é pregada. Tu tem fé em Deus. Eles viram e não creram. Talvez hoje, se Jesus andasse por aí, não iam crer também. Não adianta. Não adianta. Porque o homem, ele acredita muito naquilo que ele luta e ele construiu algo que está diante dos seus olhos. Agora, vinha algo de Deus. Vinha algo das mãos de Deus, da glória e poder de Deus. Aí o cara vai ficar, não, mas não é bem assim não. Não curti, não gostei. Porventura as consolações de Deus são pequenas? Não, não são. Eclesiastes 8:7 fala: assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem com as suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Por isso que tem que se alegrar. Melhor, olha o que diz ali, ó. Melhor é a vista dos olhos do que o vanguear da cobiça. Aqui diz.
Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem com as suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então tem que se alegrar, tem que aproveitar mesmo, cobiçar as suas próprias coisas. Ó, Deus me deu, eu lutei, eu conquistei, assim vai. Eclesiastes 8 fala, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder, quem lhe o fará entender? Então, vive hoje como se fosse o último dia da sua vida. Dê valor, mas jamais desmereça aquilo que Deus coloca nos teus caminhos e na tua vida. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Porque ele falou, tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Olha só que loucura. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Olha que interessante que fala. Gênesis 29, 20 fala, e assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. 7 anos foi como se fosse poucos dias. Tudo quanto desejaram meus olhos, não lhes neguei. Ele olhou e amou a Raquel. E aos seus olhos 7 anos foram como poucos dias. Jamais perdeu Raquel de vista, e por ela ele trabalhou. Cantares 6,5 fala, aqui Jacó não perdeu Raquel de vista. Cantares 6,5 fala, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. A Bíblia fala que Jacó amou muito a Raquel. E aqui fala de Salomão, que observava a Sulamita e ele nunca perdeu também ela de vista. E ela falou, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam em Gileade. Cantares 6,5. É tremendo, é um negócio muito interessante isso aqui. Olha que Deus permitiu, eu quero focar bastante nessa junção aqui, né? Nessa parte das escrituras. Por quê? Por que desvia os teus olhos, porque eles me perturbam? Foram os seus olhos como poucos dias. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Jó falou, 31:1. Fiz concerto com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Por quê? Porque lá fiz concerto com os meus olhos, fiz concerto com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem? Provérbios 4, 24 a 26 fala, os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O salmista falou, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. 2 Samuel 13:2 fala, angustiou-se Amon até adoecer, pois Tamar sua irmã, angustiou-se Amon até adoecer, por Tamar sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Olha o que disse lá, olha o que diz a palavra.
tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Camarada olhou para a irmã dele, virgem, e ele pensava que ia ser praticamente impossível pôr as mãos nela. Por isso que Jó disse: fiz concerto com os meus olhos, porventura fixaria eles numa virgem? Ele não. Ele chegou a adoecer olhando para sua própria irmã. É loucura, por isso que Cantares fala: desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Porque a Bíblia fala aqui, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já é em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros pois te é melhor que se perca um dos membros de que todo o teu corpo, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então é melhor que tu perca uma parte do teu corpo do que tu inteiro for para o inferno. É uma maneira figurada. É melhor que tu domine algo em ti, perca aquilo por um período, do que perder a alma. E ele não. Amon, meu Deus do céu, ele chegou a ficar doente olhando para sua irmã Tamar. E achava, puxa vida, é impossível botar minha mão nela, o que eu faço? E ele bolou um plano diabólico, tomou um conselho de outro diabólico lá e... Olha, é tremendo o negócio que ele fez, é tremendo. É brabo. Juízes 14:7 fala: e desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E desceu e falou-lhe àquela mulher. Ele estava passando lá e viu uma mulher ali. E ele se agradou naquela mulher, Sansão. E aí começou toda a desgraça da vida dele. Porventura, as consolações de Deus te são pequenas? Sansão se agradou daquela mulher. Amon desejou sua própria irmã. Salomão perturbava a Sulamita com seu olhar. Quanto Jacó, diante dos seus olhos, 7 anos era como poucos dias. É os olhos. O problema de nós hoje em dia é os nossos olhos. O problema nosso é os nossos olhos. Não é fácil. Fácil, vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui uma situação. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Copiei certo, achei que estava meio estranho, mas é aquilo ali mesmo. Não é mole, pessoal. Porque como se a Bíblia de Juízes 21:25 fala, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O problema é os olhos. O problema é os olhos. Salmo 101:3 fala: não porei coisa má diante de meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pagará.
não porei coisa má diante dos meus olhos. E a Bíblia diz, Gênesis 16:6, tem um probleminha aí. E disse Abraão a Sarai, o problema é os olhos, vai ver só. Eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. Afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Abraão diz, tá aí, faz o que tu quiser com ela. E aqui em Juízes fala, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. É o que o Abraão disse para ela, faz o que tu quiser, faz o que é bem diante dos teus olhos, o que é reto diante dos teus olhos. O que ela fez? Afligiu Agar. E Agar fugiu da face de Sara. E aqui a Bíblia fala, 1 Samuel 1:23. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer a teus olhos, fique até que desmames, tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. Quer dizer que ela queria um filho, Samuel. Se Deus me der um filho, eu vou ficar com ele até só esse período de desmamar, e ele vai ser entregue para Deus. E o sacerdote falou, e Eucana falou. Eucana, seu marido, falou. Beleza? Faz o que parecer bem aos teus olhos. Quer dizer que tem gente que faz coisa boa, que está diante dos seus olhos, e tem outros que não fazem coisas boas. A mãe queria, a mãe não se conteve. Não vou matar só mais do que eu quero acabar com todo mundo. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É o que diz a palavra. 1 Samuel 13:8 também fala, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse ele, é o Senhor, faz o bem parecer aos seus olhos. Quando Samuel falou, olha, é tu que está me chamando? Ele disse, não sou eu não. Mas ele entendeu. Ele falou, não, é o Senhor. É o Senhor que está te chamando. E ele disse, faz o seguinte, faz o que tu quiser. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Aquela mulher, diante dos seus olhos, o que ela fez? Vou cumprir essa promessa que eu fiz para Deus. Vou entregar o meu filho para Deus. E aqui o filho dela, já adulto, o que ele fez? Vou ouvir a voz de Deus. Abraão falou para Sara. Tá aí Agar aí, na tua frente, na tua vida, na tua face. Faz o que tu quiser com ela. O que ela fez? Afligiu. Tem gente que tu tá na frente dele, o que ele quer? Te destruir, acabar contigo. Ele quer o quê? Acabar contigo. Já vamos acabar. Já vamos finalizar. 1 Samuel 11:10 fala, e os homens de Jabes disseram, amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo que parecer bem aos vossos olhos. Olha, amanhã nós vamos aí, vocês façam conosco o que vocês quiserem. Sara escolheu afligir. A mãe de Samuel escolheu entregar ele para Deus. Samuel escolheu em ouvir a voz de Deus. Tudo isso era o que bem parecia aos seus olhos. Por isso que as consolações de Deus para muita gente são pequenas. Não satisfazem os seus olhos. Samuel 14, 36, 40. Depois disse Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus e despojamo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram, tudo que parecer bem aos teus olhos faze.
Disse, porém, o sacerdote: cheguemos-nos aqui a Deus. E disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e o meu filho Jonas, eu e meu filho Jonas estaremos de outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que bem parecer bem aos teus olhos. Tu que está me vendo, faz o que tu quiser. Faz o que tu quiser. Mas faça algo bom, algo que gere paz, não conflito, dor e sofrimento. Por que tem que cuidar com os olhos? Porque os olhos fazem com que nós enxergamos as coisas de Deus minúsculas, sem valor nenhum. O que diz a palavra aqui? Cuidar com os olhos. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se coa suavemente. No seu fim morderá como uma cobra e como um basilisco picará. Não olhar para a oportunidade, não olhar para as circunstâncias favoráveis de fazer coisa errada. Foi o que Amon fez. Ele criou uma situação para dar o bote na sua irmã. Sara, uma oportunidade de afligir Agar. Mardoqueu, o que ele fez? Uma oportunidade de acabar não só Amã. O que ele fez? Uma oportunidade de não acabar não só com Mardoqueu, mas com todos os judeus. E é assim que funciona. Lá falou: mas você já tirou meu marido, agora quer tirar as mandrágoras de meu filho. E a Bíblia fala: não deixe os teus olhos te guiar, porque eles farão com que as consolações de Deus não tenham significado algum na tua vida. Não pode olhar como Ló olhou. Olha o que Ló fez. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era todo bem regado. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como terra do Egito, quando se entra a Zoar. Ele olhou. Aquilo ali, toda aquela campina é semelhante ao vinho que se mostra vermelho, que se coa suavemente. No seu fim morderá como uma cobra, como um basilisco picará. E quando ele olhou, opa, essa campina é bonita, isso parece um jardim de Deus. Ficou lá. E ele só não foi destruído como uma mordida de uma cobra, porque Deus tirou ele de lá por amor a Abraão e mandou um anjo para libertar Ló de lá. Gênesis 37, 25. E depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam. Eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Oportunidade de se livrar do seu irmão. Ló viu uma campina linda. Os irmãos de José, uma companhia de ismaelitas. É igual ao vinho, que se mostra vermelho, que resplandece, que se coa suavemente, mas no fim morderá como uma cobra, como um basilisco picará. Porventura as consolações de Deus são pequenas? Sabe por que elas são pequenas? Porque tu olha como Ló. Aquela mulher lá, a mulher de Ló, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Uma estátua de sal. O que aconteceu com o profeta Ezequiel? Os profetas de Deus chegou lá para o profeta Ezequiel e falou para ele: olha, o negócio é o seguinte, vou tirar a alegria dos teus olhos, refreia teu gemido,
Não coma pão de homens. Põe teus sapatos às sandálias. Não chore. Engula teu choro. De manhã, de tarde, sua esposa morreu. A mulher de Ló olhou para trás. A alegria dos olhos da mulher de Ló. Ela virou uma estátua de sal. É igual a alegria dos olhos de Ezequiel. É Deus. Porventura as consolações de Deus se são pequenas, dê valor por tudo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque a crueldade do inferno, do diabo, daquelas pessoas que te rodeiam, que querem o teu fim, não há limite para eles. Não basta só te magoar e te entristecer. Tem que ter certeza que tu vai ser consumido e destruído. Se tu não se inscreveu, se inscreva. Dá um like, faça um comentário, nos ajuda. Temos falado das escrituras que não é nada fácil, com muita dificuldade, muita luta. Mas Deus sabe de todas as coisas. É uma maneira que eu encontrei de fazer alguma coisa para Deus. Fique com Deus. Se tu ficou até o final do vídeo, eu te agradeço muito. Deus vai te honrar. Fique com o Senhor em nome de Jesus.